A palavra de Deus para nós hoje está em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso 16. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 16. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 16. Palavra de Deus para nós hoje, para a nossa meditação. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso de número 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque podemos lê-la, meditar nela. Obrigado pela plena certeza que temos, Senhor, que esta é a verdade. E ela pode nos trazer palavra de vida, para caminharmos aqui na terra até que o Senhor volte e até que nós estejamos contigo. Obrigado porque a mesma tem sido um instrumento na mão do Teu Santo Espírito para iluminar o nosso caminho. E temos, Senhor Deus, a possibilidade de trazer a Tua palavra e a interpretação a qual, Senhor Deus, o Senhor nos ensina. Mas precisamos do Teu Santo Espírito, para que traga ao nosso coração e à nossa mente. O nosso discurso é vazio, sem que o Teu Espírito opere. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá total dependência de Ti mesmo, para recebermos a palavra, e não há nenhum outro que possa trazê-la até nós, a não ser o Senhor. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos mostre, nos dê condições para entendermos a mesma e caminharmos segundo a orientação dela. Estamos bem certos, Senhor Deus, de que disso precisamos e por isso estamos aqui. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o Deus da paz, talvez seja a máxima mais importante da palavra para o tempo presente. Nós dimensionarmos a grandeza de Deus na manifestação da paz. Não há menor dúvida de que o ser humano, por homem, ele é o próprio lobo do seu semelhante. Todos nós temos a capacidade de nos tornarmos assassinos no dia de hoje. Basta você ter alguma contrariedade, basta que o seu coração se inflame, e não é porque você é crente não, que você está isento de matar o seu semelhante. Qualquer um de nós pode ser convidado à vida criminosa, de destruirmos aqueles que são nossos irmãos em Cristo, e desejarmos a morte de pessoas que deveriam ser amadas. Não se engane, o seu coração é enganoso, e todo discurso vai por terra. Basta que o seu coração se inflame, basta que você produza o ódio tão desejado que Satanás tem para nos encaminhar na nossa existência e fazer-nos mostrar que ainda somos pecadores. Mas o texto fala a respeito do Deus que traz a paz. E há um caminho de volta ao Evangelho. Toda vez que você é informado pela palavra, que Deus nos conduz à paz. Deus não nos conduz à guerra. Deus não nos conduz ao ódio. Deus não nos conduz a nenhuma manifestação
de carnalidade. O que propriamente é a paz para nós? É um estado de serenidade e de confiança que transcende as circunstâncias e é fruto do Espírito Santo, mantendo o nosso coração e a nossa mente guardados em Cristo Jesus, não importa a dificuldade e nem o conflito. Preste atenção, querido, porque essa é a característica de Deus em nós, e eu vou repetir essa definição. É o estado de serenidade, de confiança, que transcende as circunstâncias e é fruto do Espírito, mantendo o coração e a mente guardados em Cristo Jesus, em qualquer que seja a dificuldade e em qualquer que seja o conflito. Esses somos nós, quando o fruto do Espírito nos atinge, o nosso ser é capaz de se encontrar em serenidade e é capaz de transcender as circunstâncias adversas. Não há nenhuma possibilidade que Deus nos negue a sua paz. Ele sempre haverá de nos conceder, por pior que sejam as circunstâncias, e por mais intenso que sejam os conflitos. Então, 2 Tessalonicenses 3,16, é uma afirmação de Paulo a respeito da igreja do Senhor. E ela não está limitada à igreja de Tessalônica, mas ela nos atinge como igreja do Senhor, aqui, agora, como povo de Deus. E o Deus da paz é o Deus que vai nos conceder a possibilidade de vivermos em paz. Como é que você se procede quando você tem algum conflito? Quando você tem alguma circunstância adversa? O que acontece no seu interior? Como que você produz algo como cristão, tendo que enfrentar um contraditório? Alguém que diga que você está falando aquilo que não é verdade, por exemplo, e você sabe que é verdade, mas você está sendo contrariado. Como é que você age, meu irmão? Quais são suas características? O que brota dentro de você? Tranquilidade, paz, serenidade. Você transcende ao conflito. Você é capaz de trazer à luz o fruto do Espírito, que é paz, para você transcender o contraditório e as dificuldades que você tem para enfrentar? É uma pergunta terrível, não é? A primeira coisa que a gente quer é pegar no pescoço. O primeiro desejo que a gente tem é juntar uma turma e dar uma surra. Xingar todos os palavrões que você nem conhece. Basta que você seja contrariado, meu querido, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a paz vai embora. O que você quer é briga. O que você quer é mostrar quanto você é forte como homem que é. E tão pouco quanto você é humilde como cristão que você é. Então essa dificuldade talvez seja uma dificuldade muito voltada para o nosso tempo. Nosso tempo nos exige voltarmos para o Deus da paz. Não tem outro caminho para nós. A vitória está em depender inteiramente de Deus. Não tem outro jeito. Todos nós que professamos uma fé evangélica, devemos trilhar esse caminho. Ainda que seja dito em nosso tempo que nós somos a igreja que prevalece.
nós estamos muito fortes e vamos fazer muitas coisas, e as pessoas que forem contrárias a nós serão engolidas. Pois bem, essa não é uma igreja evangélica, porque a igreja evangélica não prevalece. Uma igreja evangélica depende, é totalmente dependente de Deus. Nós não vamos prevalecer, irmãos, nós vamos depender de Deus. Se não for dependência de Deus, não é igreja. Este não é o caminho que Deus trilhou para nós. Cuidado, porque a moda diz ao contrário. Vamos ao contexto. O contexto fala de uma igreja. Paulo está escrevendo essa carta de Corinto. Ele está na sua segunda viagem missionária. O Novo Testamento está entre 45 e 96. Portanto, 90 anos de escritos de Novo Testamento. Essa carta está em 51. Ela é quase a introdução do Novo Testamento. Só perde para as igrejas que estavam mais próximas, e a consequência dessa proximidade leva o evangelho de 2 Tessalonicenses a um proto-evangelho, a um início da igreja, aos primeiros passos da igreja. Os cristãos de Tessalônica estão enfrentando muitas tribulações. Tribulação lembra tribulatio. Tribulatio é uma pedra que rola para separar o trigo da palha. Então eles estão deitados em cima de uma pedra que está rolando para separar a semente da palha. É mais ou menos essa a ideia do original. E essas tribulações são externas, a investida do mundo, e são internas, porque há muitas dificuldades de relacionamento e de entendimentos nessa igreja. Principalmente uma dificuldade que está sendo plantada nessa igreja, que Jesus Cristo virá logo, virá agora, nos próximos anos. Então alguns dessa igreja entenderam, já que Jesus Cristo está chegando e nós vamos para a eternidade, vamos parar de trabalhar e vamos viver à custa dos nossos irmãos. Uma dificuldade séria, né? Imagine metade da igreja aqui decidindo que vai viver à custa da outra metade da igreja. Que dificuldade seria para nós viabilizarmos a nossa igreja, não é? Porque o pessoal vem para aqui, para a porta, e fala: queremos os nossos recursos, nós não vamos trabalhar porque Jesus Cristo está voltando, né? Então a dificuldade virou uma confusão essa igreja. Alguns estavam inquietos e ansiosos, outros abandonaram o seu trabalho, esperando o retorno imediato do Senhor Jesus Cristo. Nesse cenário de tensão, Paulo encerra a sua carta com uma bênção consoladora. Paulo é só inspirado pelo Espírito Santo mesmo, porque se fosse qualquer outro, iria xingar todo mundo, brigar com todo mundo, entrar em grande discussão. E ele diz que o Senhor da paz conceda paz em todas as circunstâncias. Portanto, é uma igreja que está em grandes dificuldades, que tem dificuldade fora e dentro da igreja, de convivência, de relacionamentos. É uma igreja que está no seu início, nos seus primeiros anos, e temos que viver com o Senhor da paz em qualquer que seja a circunstância. Portanto, queridos, a teologia reformada nos lembra algo muito importante. Deus é o autor e sustentador da paz verdadeira. Somente Deus sustenta. Você está pensando que você vai conseguir sustentar a paz na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos? Oh, meu querido, é muita presunção. Você não vai conseguir sustentar a paz nem com a pessoa mais pacífica do mundo. Portanto, queridos, sustentar a paz não é algo humano,
mas é algo divino. É preciso que Deus intervenha, é preciso que Deus age. Essa paz não é fruto das circunstâncias. Vamos ficar quietinho e aí talvez ninguém brigue com a gente. Meu querido, mesmo quietinho, alguém vai querer brigar com você. Você não vai ficar, você está muito quietinho, vão brigar contigo, né? Então aquela história de botar fogo no circo, sempre vai aparecer alguém que gostaria de brigar contigo, meu querido. Não há a menor chance de você viver nesse mundo e se afastar dos conflitos que virão. Mas um relacionamento reconciliado com Deus, por meio de Cristo Jesus, é que estabelece a paz. Um relacionamento reconciliado com Deus, por meio de Cristo Jesus. Em meio ao caos, a paz de Deus guarda o coração do crente, Filipenses capítulo 4, pode ser a situação mais complicada do mundo, mas quem guarda o nosso coração e a nossa mente, a intervenção da paz de Deus, nem tanto você ficar zen, né? E você ficar olhando para o nada. Não, isso não vai trazer paz para você. É preciso uma intervenção de Deus no caos, e somente a intervenção dele vai conduzir você nessa caminhada de paz. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A igreja nunca pode sair desta posição. Nenhum outro discurso deve ter espaço nestas quatro paredes. Seja ele político, seja ele ideológico, seja ele humanista, nunca substituirá a presença de Deus e a nossa comunhão com Ele. Se nós conseguirmos andar nessa direção, vamos fazer o mesmo caminho do que as igrejas do passado fizeram para pacificar os seus corações. Portanto, o Deus da paz, em primeiro lugar, pode ser conhecido porque a origem da paz é o próprio Deus. A origem da paz não é a nossa capacidade de prevalecer, e nem a nossa capacidade de conciliar. A origem da paz é o próprio Deus. Já diziam os apóstolos, pareceu bem ao Espírito Santo, pareceu bem a nós. O que pacifica os concílios, os primeiros concílios da igreja, é aquilo que pareceu bem ao Espírito Santo de Deus. Portanto, Paulo declara que o Senhor, Ele mesmo, é quem concede a paz. Não é algo que encontramos em nós e nem nas coisas deste mundo, mas é um dom gracioso que vem do Deus triuno, querido, é um presente de Deus para a vida do cristão. Como ensina a confissão de fé, queridos, toda bênção flui da soberania e da bondade de Deus. Nenhuma outra bênção vem porque você é bonzinho, ou porque você fez por merecer alguma bênção. Todas as bênçãos vêm porque Deus é soberano e porque Ele é bom. A verdadeira paz é consequência da justificação, obra de Cristo Jesus, nos fazendo justos por Ele mesmo. Romanos capítulo 5. Por meio de Cristo Jesus fomos reconciliados com Deus, e essa reconciliação faz com que nasça uma paz interior. Então há um contexto doutrinal para que recebamos tal paz, a justificação, a reconciliação e a paz dos nossos corações vem pelo caminho que Deus estabeleceu, e não pela minha grande capacidade de pacificar as circunstâncias e os conflitos.
Segundo lugar, a continuidade da paz é porque Deus não muda, irmãos. Deus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. A paz continua porque Deus não muda, porque nós mudamos. A paz continua é porque Deus está conosco, não porque nós somos extremamente hábeis a prevalecer. Não, a paz não vai ficar por isso. Basta que você comece uma pequena discussão em casa e você vê que a paz some. Nós somos o lado negativo da relação. Nós somos capazes de produzir conflito em qualquer que seja as circunstâncias, mais leves, mais divertidos, outros terríveis que nos levam à morte. Que faz com que um irmão destrua a vida de outro irmão, porque não entendeu o que Deus desejava de uma oferta. Estão todos reunidos, e nós vamos construir a igreja, e vem um irmão e deixa a sua oferta aqui no altar. Aí outro irmão olha, puxa vida, ele deixou uma oferta grande. Vamos vender nosso terreno, e vamos dar de oferta também. Vamos prevalecer, vamos dar mais do que o nosso querido irmão. Querido coisa nenhuma. Aí você vem trazer sua oferta. Mulher, vamos fazer o seguinte, é muito para dar para Deus, né? Vamos dar só metade. E ela vai, eu concordo, vamos dar só metade, a outra metade vamos guardar no shopping, vamos gastar no shopping lá, comprar roupa, comprar sapato, né? E aí eles, está aqui toda a oferta do nosso terreno, tudo que Deus, que o Senhor nos deu, nós estamos devolvendo. E depois eles são informados, vocês pecaram contra o Espírito Santo. Saem os dois mortos da igreja. Cuidado, meu querido. Não dá para viver de aparência. Deus não muda jamais. Não dá para enganar Deus e fingir que você está em paz. Você precisa depender dEle. Não dá para armar com Deus, porque Deus não se deixa enganar. Você quer prevalecer? Você mesmo. Você quer parecer bonito para os irmãos? Você quer fazer sucesso na sociedade? Você quer discursar a sua ideologia? Você quer se envolver e mostrar para o mundo que você é um homem político, que sabe viver na polis? Portanto, meu querido, o seu destino é o inferno. Você vai morrer por isso. Você precisa da paz de Deus. E Deus não muda. Ele não muda nem desde o início e não mudará até o final. Portanto, meu querido, essa continuidade só é possível porque Deus é imutável em seu ser e em suas promessas. O que eu quero dizer com isso, meu querido irmão? A paz de ontem serviu para ontem, mas a paz de amanhã ainda virá. Não pense porque você viveu em paz ontem, que o amanhã está garantido. Você vai ter que depender de Deus tanto quanto foi ontem, como será para amanhã. Então fica mais fácil assim, você saber que Deus jamais mudará. Teologia reformada nos diz que nós somos aqueles que perseveram, a perseverança dos santos. E você pensa que a perseverança dos santos sou eu fazer coisas certas, da maneira certa, da forma certa, e essa é a perseverança dos santos. Pelo meu esforço, eu vou chegar até a eternidade. Eu vou fazer tudo certinho e vai dar tudo certo. Eu continuarei santo até a hora de adentrar a eternidade. Meu querido, você está muito enganado, porque é Deus que nos faz perseverar até o fim. O seu esforço de pacificação depende inteiramente de um fruto
do Espírito Santo de Deus, que nasce em nossos corações para a manutenção da paz. A sua paz não depende do cenário. Muitos virão e vão procurar conflito com você. O fato do seu coração estar em paz não é a sua capacidade de ser zen, mas a sua capacidade de frutificar no Espírito Santo. Em terceiro lugar, essa paz tem uma abrangência, e essa paz chega a toda e qualquer circunstância. Falou, pastor, eu aguento até aqui, daqui para frente eu não aguento mais. Aí me chamou, eu vou para o tapa mesmo, a gente vai brigar, e vai brigar feio. E se for preciso matar, eu mato mesmo. Esse é o nosso coração. A abrangência da paz toca toda e qualquer circunstância. A paz de Deus não é limitada. Ela age em qualquer situação de perseguição, de escassez e de fome. A paz de Deus é operante em nossos corações. É um fruto do Espírito Santo. A graça soberana de Deus, Ele governa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, verso 28. Portanto, nada está fora do seu controle, e por isso o cristão pode descansar, e a palavra é descanso. Por pior que seja a circunstância, no contexto que nos rodeia, a paz de Deus traz paz para o nosso coração e gera descanso para a nossa alma. Você é capaz de estar em paz e em plena guerra, em plena luta, porque você não está firmado nos conceitos políticos, ideológicos de uma sociedade, mas você está firmado em Deus, e somente em Deus. O mundo vai nos surpreender, e coisas horríveis irão acontecer. Esse mundo não está melhorando, ele vai piorar cada vez mais, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não pense que você vai ver ambientes de tranquilidade, que você vai ser bem aceito nos ambientes, principalmente se você estiver com uma Bíblia na mão. Hoje em dia, ela não é bem vista pela sociedade. Ou melhor, ela é usada de uma forma distorcida para justificar a pecaminosidade de uma sociedade. Mas a igreja não vai prevalecer. Não, a igreja não vai prevalecer. As coisas não vão melhorar. Cada vez mais e mais intensamente, a carnalidade, a pecaminosidade vai imperar. Essa paz não anula as lutas, mas sustenta o coração no meio delas. Para Calvino, essa paz é um descanso firme da alma na providência de Deus, e não nos recursos dos homens. Portanto, concluímos, irmãos, em primeiro lugar, o Deus da paz é quem guarda o seu povo. Esta igreja, o povo de Deus, espalhado por toda a terra, só Deus traz a paz aos nossos corações. Segundo lugar, em Cristo temos paz com Deus e podemos experimentar a paz de Deus em toda e qualquer circunstância. Não está dizendo que a circunstância pode ser boa ou ruim. Ele está dizendo em todas as circunstâncias. A coisa tem que melhorar para eu ficar em paz. Não, não tem que melhorar não. E às vezes não melhora. Talvez ela fique pior ainda. Mas a paz que você tem é dada por Deus, por meio de Cristo Jesus. Terceiro lugar, a fé reformada nos lembra que a paz repousa sobre a soberania e a fidelidade do Senhor.
ou você crê que Deus traz a paz, ou sua vida será um inferno. Que, no meio das tribulações deste mundo, possamos confiar em Deus da paz, certos de que Ele está conosco e jamais nos deixará. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, diz o nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 28. Deixo-vos a paz, a minha paz, Jesus, vos dou. A paz de Cristo seja o árbitro dos nossos corações, e o que depender de nós, tenhamos paz com todos. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus faça que você guarde essa mensagem, e não saia aqui para destruir ninguém, mas saia aqui para confiar mais e mais do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.